O governo brasileiro e representantes dos Estados Unidos devem realizar uma nova rodada de negociações sobre o tarifaço até a próxima semana. A expectativa é que o ministro da Indústria, Márcio Elias Rosa, conduza a conversa junto ao Departamento de Comércio americano. Sob reserva, assessores para assuntos internacionais da presidência avaliaram como positivas as audiências públicas nos Estados Unidos sobre as tarifas. No entanto, o discurso continua sendo de cautela. Essa é uma apuração da âncora Tainá Falcão. Integrantes do governo reconhecem que a participação do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro nas audiências teve peso político e pode diminuir as chances de uma mudança de posição da administração de Donald Trump. Vamos voltar ao debate, deputado Orlando Silva. O governo Lula adota a postura certa com o possível tarifaço? O governo Lula tem que negociar com os Estados Unidos da América. Nós temos a relação histórica comercial com os Estados Unidos e nós temos que estimular que essa relação ela siga sendo produtiva. Infelizmente, o que se vê por parte do bolsonarismo, inclusive do Flávio Bolsonaro, é um misto de antipatriotismo com cara de pau. Não tem outra expressão para falar sobre o que disse Flávio Bolsonaro, argumentando que não seria oportuno, nesse momento, a manutenção de tarifas elevadas, porque ele imagina que pode ganhar a eleição e quer adiar para que, no outro momento, essa atitude unilateral dos americanos volte a acontecer. O tarifaço é um escândalo, é um absurdo. O tarifaço foi uma medida unilateral de Trump para impor uma estratégia comercial americana. O tarifaço, por exemplo, é uma reação ao PIX do Brasil, porque eles querem render o Brasil, eles querem enquadrar o Brasil, eles querem, nesse caso do PIX, que o Brasil ceda mercado para as bandeiras, os cartões de crédito americanos. E o presidente Lula acerta quando negocia, mas quando não arreda pé na defesa da soberania do Brasil. A soberania do Brasil não pode ser negociada. E o que nós vimos nesse ano de tarifaço do Trump é o quê? Chegamos ao mais baixo nível de comércio internacional entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso é lamentável, fruto dessa ação unilateral de Donald Trump. Creio que o presidente também acerta quando busca novos mercados. O mundo inteiro se abre para o comércio internacional. E o Brasil tem plena condição, porque tem uma economia dinâmica, pujante, tem capacidade de interagir mais e mais com todo mundo. Sempre é melhor termos um parceiro no nosso continente, no nosso hemisfério, ativo, como os Estados Unidos. Mas se eles querem ter atitudes unilaterais, nos resta dialogar com o mundo, estimular o multilateralismo, a cooperação internacional e, a partir daí, nós mantermos um bom nível de comércio internacional. Creio que o governo acerta quando negocia, mas acerta ainda mais quando afirma a soberania do país. Nós não vamos negociar a soberania do país. Vamos defender o PIX, vamos defender a nossa tecnologia, vamos defender o nosso mercado, vamos defender as nossas empresas, os nossos empregos e o papel que o Brasil deve ter no mundo. Infelizmente, há deputados e senadores que se alinham à posição absurda de Donald Trump. E não foram poucas vezes que nós vimos a extrema-direita, o Bolsonaro, os bolsonaros e os bolsonaristas sustentando o que é insustentável, que é essa postura unilateral dos americanos que tentam impor seus interesses, quando, na verdade, a cooperação internacional exige uma atitude de ganha-ganha, para que os dois países, quando comercializam, os dois possam ganhar. Deputado Ricardo Salles, o governo Lula adota uma postura certa com o possível tarifaço? Olha, primeiro, como liberal, eu sou totalmente contra tarifas. Eu sou totalmente a favor do livre mercado. Como todo liberal, que é o meu caso, liberal clássico, né, com uma visão de diminuição do Estado na economia, redução de impostos e tudo mais, jamais vou concordar com tarifa, pode vir do governo que for, nem que seja dos Estados Unidos, que não importa. Essa restrição ao livre mercado, esse protecionismo, ele é indesejado. Se for verdade o que o Orlando diz, que é uma resposta ao PIX, é bom lembrar que o PIX é uma criação do governo Bolsonaro e que o governo Lula até agora tinha feito em relação ao PIX foi uma tentativa até de taxar o PIX, né, do famoso ministro Taxade, ou Haddad,
que foi o pior ministro da Economia da história do Brasil, o ministro da Fazenda, junto com a ministra do Desplanejamento, que agora quer ser senadora em São Paulo. Mas o pior de tudo isso é você ver uma visão de alinhamento com os países que são desacreditados no mundo. Quando o Brasil vai para os Estados Unidos tentar negociar, como é que eles nos enxergam hoje? Com o país que se alinhou com o Irã, o país que se alinhava com a ditadura, se alinhava não, continua alinhado com a ditadura da Venezuela, de Cuba, né, da Rússia, né, do Partido Comunista Chinês, né, da Coreia do Norte. Esses são os parceiros que o governo Lula gosta mais. Né? Quando o Brasil passou a vergonha de atacar Israel depois daquele ataque covarde que eles receberam dos grupos terroristas lá ali da Palestina, o governo brasileiro agiu muito mal. Criou um problema gravíssimo com Israel por ideologia, por pura ideologia. Aliás, eu não me esqueço, Orlando, quando a turma da esquerda, do seu partido, e do PSOL e do PT, ficaram hasteando bandeira do Hamas dentro da Câmara dos Deputados, no dia em que o embaixador de Israel tinha ido levar os fatos e informações sobre o massacre que foi feito contra os israelenses naquela data. Nesta mesma data, nessa mesma semana, ao invés de respeitar a dor dos israelenses, vocês receberam e promoveram encontros das pessoas com bandeira do Hamas, né, com uma série de gritos de guerra contra Israel. Isso reflete no governo Lula, e o governo Lula reflete nisso também. Então, quando você fala de conversar com o mundo, não basta conversar com os países do eixo do mal, que o Brasil hoje é reconhecido. Né? Diziam que o Bolsonaro era o par internacional. Não, o par internacional é o Lula. O par internacional é o governo Lula, que se alinha com os piores países do mundo, que ataca Israel e que está tirando o pouco de credibilidade que tinha no início do governo, graças ao governo Bolsonaro. Política econômica indo para o vinagre, país desacreditado, investidor estrangeiro não querendo colocar mais um centavo aqui, o Brasil à beira do abismo econômico, só estão esperando passar a eleição para a bomba explodir. A gente tem um finalzinho aqui do programa, 30 segundos para cada, para a gente encerrar. Deputado Orlando Silva, por favor. Não dá para levar a sério o deputado Ricardo Salles. Você vê que ele não falou nada sobre o tarifaço. Então, eu diria que eles estão desesperados porque percebem que o Brasil vive um momento importante, pleno emprego, aumento da renda dos trabalhadores, aumento da massa salarial, o Brasil mais respeitado no mundo, o Brasil abrindo novos mercados que vai ativar ainda mais a nossa economia, e quem está isolado é o Donald Trump, com atitudes unilaterais, com atitudes violentas, que tem a repulsa da comunidade internacional. Mas o Ricardo Salles só fala de ideologia, não consegue olhar para a economia real e apontar a necessidade que o Brasil tem de seguir nesse rumo. O Brasil precisa seguir no rumo do desenvolvimento, e para isso a cooperação é importante, e vamos manter a nossa soberania e enfrentar mais esse tarifaço do Trump. Deputado Ricardo Salles. Olha, acho que o Orlando não ouviu. Eu disse claramente, eu sou contra o tarifaço, aliás, sou contra em qualquer hipótese. Eu sou uma pessoa de ideologia liberal na economia, e seja do Trump, seja de quem for, o tarifaço é um absurdo, e o Brasil tem que ir contra isso. Está dito com todas as letras, mas repito, grande parte da má resistência que o governo Lula tem deve-se à má postura do próprio governo Lula, que se alinhou com os países do mal, está levando o país para a bancarrota, e a gente tem que se livrar desse governo o quanto antes.